Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, com cada um de vocês. Que bênção, né? Estarmos mais uma vez juntos, reunidos, para fazer o nosso devocional, orar ao Senhor juntos e também caminhar em sabedoria. E nós sabemos que a sabedoria que vem do alto é a sabedoria que nós precisamos para o nosso coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, você que pode. Nós vamos começar essa nossa devocional com uma oração, pedindo direcionamento do Senhor Jesus nessa manhã. Pai, nós te damos graças, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te damos graças porque mais uma vez, mais um dia, o Senhor nos deu essa rica oportunidade para podermos estarmos juntos, reunidos perante a tua palavra, a tua presença, para buscar o teu nome, para ouvir das tuas leis para as nossas vidas e não cair tão facilmente mais no pecado, mas que o Senhor possa estar com as suas mãos estendidas sobre nós, nos purificando do pecado, nos livrando dos males, ó Pai, que o pecado faz no nosso coração e nos conduzindo nesse caminho chamado santificação, para que um dia nós possamos nos tornar mais parecidos com o Senhor e que a cada manhã nós possamos ser chamados de filhos do Senhor. Fique conosco nessa manhã e nos abençoe. É o que nós pedimos, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, olha que bênção, né? Nós estamos aí nessa semana, desde domingo, falando sobre três pontos importantes. Nós já chegamos no segundo ponto. Então, de domingo e segunda, nós falamos sobre a dinâmica do pecado, sobre aquilo que o pecado é, a origem do pecado, o que o pecado fez com a humanidade. Nós vimos também as consequências do pecado, aquilo que o pecado nos induz a fazer. Terça e ontem nós falamos sobre o auto-engano. Nós entramos nisso, né, para falar sobre esse auto-engano. Terça e ontem não, terça e hoje, né? Ontem e hoje nós estamos falando sobre o auto-engano, sobre esse problema que nós temos dentro de nós, de muitas vezes deixarmos a nossa emoção falar mais alto e nós somos guiados então e somos auto-enganados. E ontem nós falamos sobre o coração ser enganoso mais uma vez, né? Essa raiz desse problema no nosso coração, do engano do nosso coração, nos leva a cairmos nesse pecado. Nós vemos isso em Jeremias 17:9. Nós vemos também sobre o engano pessoal, aquilo que nós achamos que nós fazemos, aquilo que nós achamos que nós queremos, e quando nós saímos disso, nós estamos sendo reprovados por Deus. E nós vemos também sobre o engano da autoavaliação da nossa fé e do nosso comportamento. Aquilo que nós achamos que nós acreditamos, aquilo que nós achamos que cremos, né? E muitas vezes está fora dos parâmetros de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos dar continuidade aí, né, no auto-engano sobre essa emoção do nosso coração e muitas vezes essas certezas que nós colocamos no nosso coração sobre outras coisas e não as coisas de Deus. E o que ela traz para nós como consequência. Nós, então, vamos falar sobre o auto-engano, porque o auto-engano nos diz coisas que não somos, nos encoraja a fazer coisas que não devemos fazer e nos faz acreditar em mentiras. Como eu disse, né? Existem alguns pregadores aí, coaching, falando que você precisa confiar naquilo que você acredita. Você precisa acreditar mais em si mesmo. Você precisa ir além. E são palavras de encorajamento egocêntricos. E isso nos afasta de Deus. Isso foge dos padrões bíblicos para as nossas vidas, porque eu não devo satisfazer as minhas próprias emoções, mas eu devo cumprir a lei de Deus para a minha vida. E nós vamos ver aí depois, quinta, sexta e sábado, nós vamos ter 3 dias para a gente avaliar e analisar
a esperança que o Evangelho de Cristo, o Evangelho da verdade, o Evangelho da vida, o Evangelho da reconciliação pode fazer para as nossas vidas e faz o nosso coração, para o coração daqueles que creem em Jesus Cristo. E hoje, então, nós vamos falar sobre algumas consequências que o auto-engano gera em nós. Em primeiro lugar, o auto-engano, ele gera a cegueira espiritual. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, você que pode. Nós vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 23, os versículos 26 e 27. Olha só o que Jesus vai falar. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Irmãos, que palavra pesada de Jesus Cristo para nós. Para nós hoje. E eu digo para nós porque muitas vezes nós colocamos, às vezes, as doutrinas da igreja, nós colocamos, às vezes, parâmetros que o homem colocou para nós, acima daquilo que a verdade bíblica diz para as nossas vidas. Os fariseus, eles eram assim. Eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei verbal, a lei oral que eles tinham aprendido desde pequeno. Eles conheciam tudo aquilo que Moisés tinha escrito e tentavam colocar em prática ali, literalmente. Mas esqueciam-se da essência que a palavra de Deus realmente traz para o coração do homem. A mudança que realmente a palavra de Deus, a verdade de Deus, traz para o coração do homem. E Jesus fala: hipócrita, você se auto-engana e você é cego. Porque você lê aquilo, mas você mesmo não põe em prática. Você acha que tem o conhecimento sobre aquilo, mas você é cego para ver o que realmente tem que ser visto. E muitas vezes nós somos crentes nominais. Não porque eu sou da igreja presbiteriana. Não porque eu sou da igreja batista, sou da igreja Assembleia de Deus, sou da igreja luterana, sei lá de qual igreja, que muitas vezes a gente fala que é, mas a gente não vive o evangelho de Cristo. Eu prefiro ser cristão do que ser chamado pela denominação onde eu participo. Irmãos, eu não estou indo contra as doutrinas da igreja. Eu não estou indo contra a igreja em que eu sirvo. Eu amo a igreja presbiteriana. Eu amo estar na igreja presbiteriana. Mas eu amo, acima disso, o meu Senhor. Eu amo, acima disso, a Bíblia, que é a palavra dele, é a palavra de Deus para a minha vida. Depois, eu sigo as doutrinas, eu sigo os ensinamentos que homens de Deus do passado deixaram para que nós andássemos em ordem. E muitas vezes nós invertemos esse jogo e esse auto-engano que nós colocamos no nosso coração nos deixa cegos. Cegos espirituais. Em 2 Coríntios também, o apóstolo Paulo vai ensinar os irmãos ali alguma coisa parecida. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte: aos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, então nós vemos que a consequência do auto-engano não é somente para aqueles que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra, mas também é para aqueles que não conhecem, aqueles que não creem, os incrédulos. A cegueira espiritual cega de tal maneira o homem que nos afasta de Deus e nós não conseguimos enxergar a luz que veio brilhar nessa terra, que é Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Nós ficamos cegos nisso e muitas vezes colocamos a nossa vontade, nosso desejo, acima das vontades e do desejo de Cristo, dos princípios de Cristo para nossas vidas. Irmãos, isso é importantíssimo. Isso é sério, é perigoso. E também isso nos leva
a, a segunda consequência que o auto-engano gera no nosso coração. Ela gera o julgamento para condenação. Nós vamos ver o apóstolo Paulo também falando aos nossos irmãos tessalonicenses. Então nós vamos ver livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 10, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, esse auto-engano no nosso coração, ele gera um julgamento para condenação, e condenação eterna. O apóstolo Paulo não está falando de uma condenação que nós vamos viver aqui e daqui a pouco vai passar. Não, é uma condenação eterna. Porque muitas vezes nós não acolhemos a verdade bíblica para o nosso coração que nos justifica. Porque é Deus que nos justifica. E Deus nos justifica através do seu Filho. E o seu Filho deixou a Bíblia, a palavra de Deus para nós, clara, que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. E é Jesus Cristo é a palavra. E muitas vezes nós deixamos para trás e nós somos levados para essa condenação eterna. Irmãos, nós devemos nos atentar a isso. Muitas vezes nós preferimos acolher outras palavras, palavras de psicólogos, palavras de irmãos que queiram ali nos aconselhar conforme as coisas que o mundo diz, as coisas que o mundo impõe para nós. E nós não estamos sabendo diferenciar isso. Isso é importante para o nosso coração. É diferente quando nós somos aconselhados ali por homens e mulheres que foram instruídos através da palavra de Deus, que é o tal, desculpa, o aconselhamento bíblico que nós estamos hoje sendo inseridos, né? E graças a Deus por isso, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, têm sido aperfeiçoados nesses aconselhamentos bíblicos para nos direcionar biblicamente aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos agir, para que a gente saia desse julgamento eterno, uma condenação eterna. A palavra de Deus está dizendo aqui que os incrédulos, aqueles que não acreditam, aqueles que se afastam, olha só, eu vou ler mais uma vez aqui. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Jesus, ele veio do céu, João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não viva no auto-engano, não viva as consequências do auto-engano, não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui está falando que aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós precisamos entender e abrir os nossos olhos. Será que eu estou sendo enganado? Ou será que eu estou me enganando? Será que esse pensamento do meu coração, essa vontade que eu tenho, essa emoção que está aflorando, ela está me levando para mais perto de Deus? Ou eu estou me enganando? Eu estou criando coisas dentro de mim, dentro da minha mente, que estão me fazendo acreditar em alguma coisa que é contrária à palavra de Deus para o meu coração. Irmãos, a palavra de Deus ela é verdade. Ela é pura. Ela é sabedoria de Deus para nós. É ela que nos conduz nesse caminho. E infelizmente, esse auto-engano também nos leva à terceira coisa que nós vamos ver agora, uma destruição e ruína. Nós vamos ver agora o sábio Salomão falando isso para nós. Nós vamos abrir em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 14, o versículo 12. Salomão vai dizer o seguinte: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo está morrendo, ainda morrendo, tem esperança.
Olha que incrível isso. O perverso, aquele que se auto-engana, aquele que vive no engano da mentira no seu coração, ele está vivendo uma ruína. Eu li errado aqui, irmão, desculpa, tá? Mas acalhou, entrou tudo no nosso tema. Mas olha só o que o versículo 12 vai dizer. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Às vezes o caminho que nós estamos seguindo, que nós pensamos que é o certo, ai, eu preciso ser massageado, o meu ego precisa ser massageado, porque eu sou o centro da vontade de Jesus. Jesus veio para saciar as minhas vontades, os meus desejos. Opa, espera aí, esse caminho está te levando à ruína, está te levando para a morte. Porque o evangelho de Jesus, ele nos confronta, assim como está fazendo conosco nesses últimos dias. Nós que somos muitas vezes levados pelo auto-engano, nós nos enganamos a nós mesmos, colocando emoções, colocando palavras acima daquilo que Deus pensa sobre nós. Nós estamos andando num caminho que está nos levando à morte. E nós precisamos entender através do Espírito que ilumina a nossa mente. Esse caminho que leva a nós a salvação, a vida eterna, é Jesus Cristo. Eu acabei de falar e eu vou continuar repetindo que Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, se não for por intermédio de Jesus. Ninguém consegue ter a esperança ou a alegria da salvação se não for pela fé em Jesus. Se você não crer que Jesus morreu naquela cruz para nos ligar e ter relacionamentos com Deus de novo, novamente, você não é uma pessoa salva. Porque a salvação vem pela fé. E a fé é um dom de Deus, não é uma coisa gerada pelo nosso coração. Nem a fé, querido, nem a fé que muitas vezes nós temos, a fé de mover o coração de Deus, nem ela é gerada pelo nosso próprio coração. Ela vem de Deus para nós, porque é dom de Deus para nós. Isso nos leva também ao último ponto que eu separei sobre o que o auto-engano gera como consequência em nossas vidas. Ele gera a perda de sabedoria. Nós estamos no livro de Provérbios ainda. Eu convido você a abrir no capítulo 28, o versículo 26, onde Salomão vai escrever o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O Salomão aqui, ele está afirmando que o que confia no seu próprio coração, o que confia na sua própria mente, o que confia nas suas próprias emoções, ele é insensato. Uma pessoa insensata é uma pessoa que vive dissolutamente. É uma pessoa que vive pelas suas próprias emoções. É uma pessoa que fala o que vem à mente. Ah, que essa pessoa não venha falar comigo porque eu não tenho papa na língua. Eu vou lá e eu falo mesmo. Muitas vezes nós somos assim. Insensato. Está fora de sabedoria. Mas, aí o Salomão, o rei Salomão vai dizer o seguinte: mas o que anda em sabedoria será salvo. Qual sabedoria que é essa? Ontem nós falamos sobre as 4 sabedorias que Tiago ele nos apresenta em seu livro. Primeiro ele vai falar sobre a sabedoria terrena, depois ele vai falar sobre a sabedoria animal ou não espiritual. Depois ele vai falar sobre a sabedoria demoníaca. Será que é alguma dessas sabedorias que é a sabedoria que vai nos levar à salvação? Não. Nisso ele vai falar sobre a 4ª sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que nos mantém perante Cristo, é a sabedoria que nos mantém na sensatez de coração, que nós não somos guiados pelas nossas emoções ou pelos intentos do nosso coração, da nossa mente, mas nós somos guiados por Deus. Não é uma sabedoria que nós adquirimos, não é uma sabedoria que exista dentro de nós mesmos, mas é uma sabedoria que vem de Deus para o nosso coração. E qual é essa sabedoria? É a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós. Essa é a verdade de Deus para nós. Desculpa. E se nós
nos afastarmos dela, se nós esquecermos ela, ou se nós deixarmos ela lá aberta no Salmo 90, em cima lá do móvel da sala da nossa casa, do nosso escritório, seja lá onde for, mas a gente não ler ela, de que vale? Nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos viver e praticar a palavra do Senhor. Assim, nós teremos a sabedoria que vem de Deus para nós, para que a gente não caia no auto-engano. Irmãos, o auto-engano é mais perigoso do que o próprio engano, quando a gente é enganado. Porque quando a gente é enganado, muitas vezes nós não temos sabedoria ou entendimento, o conhecimento sobre tal assunto. Então a gente é fácil de ser enganado. Mas o auto-engano é uma coisa que nós mesmos procuramos. Nós caçamos com a nossa própria mão. Irmãos, nós precisamos da sabedoria de Cristo. Nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto, que Tiago vem falar para nós, que vem explicar para nós. E isso é revelado em Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E a partir de amanhã, queridos, eu convido você, e eu faço um convite, né? Eu me esqueci da palavra aqui, mas eu faço um convite para você. Participe conosco das nossas devocionais. Eu estou enviando o link do YouTube aí. Envie para as pessoas, envie para os seus amigos, envie para os seus familiares. Porque a esperança do Evangelho de Cristo é o que nos leva para o céu. É uma esperança, é essa chama que arde no nosso coração, que nós vemos, que nós temos algo ainda. Existe uma esperança de salvação para nós e isso está sendo revelado em Cristo. Foi revelado em Cristo e continua sendo revelado em Cristo para as nossas vidas. Você que pode, eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por esse momento. Agradecendo a Deus que tem nos dado essa sabedoria para que a gente não caia no auto-engano. Feche seus olhos, Pai. Nessa manhã nós te damos graça, Senhor. Porque nós entendemos hoje algumas consequências que o auto-engano gera no nosso coração. E o auto-engano ele é muito perigoso. Mas nós conseguimos sair desse perigo através da esperança do Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Nós conseguimos sair desse auto-engano, desse perigo que a humanidade, que nós vivemos todos os dias, Senhor, somente através da sabedoria que vem do alto para as nossas vidas, a sabedoria que vem do Senhor para nós. É a sabedoria que nós precisamos buscar dia após dia. Pai, que essa sabedoria seja revelada a nós através de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas guiadas pelo Senhor a nos ensinar, pelo pastor William, que é o nosso pastor aqui do Sol Nascente, ou Senhor, pelos pastores dos irmãos que estão nos ouvindo aí através do YouTube. Pai, que o Senhor use esses homens, mas também que principalmente o Teu Espírito Santo venha trazer para nós a iluminação dessa sabedoria que é revelada a nós através da Tua palavra e que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor e que nessa sabedoria que vem do alto nós possamos verdadeiramente não sermos mais enganados, não vivermos mais em mentira, não vivermos mais, Senhor, no alto engano que nós geramos dentro de nós mesmos. Ó, Senhor, estenda as Tuas mãos poderosas sobre nossas vidas nesse dia e que nós possamos experimentar essa sabedoria que vem do alto para nós. Fique conosco, nos abençoe, Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a palavra do Senhor Jesus esteja sempre iluminada pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações, para que a gente não caia nem no engano e nem no auto-engano. Fique conosco, queridos, e que Deus nos abençoe. Amanhã, não perca, nós vamos começar então a falar sobre essa esperança que o Evangelho de Cristo traz para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Graça e paz a todos vocês e até amanhã.